Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Semana de Educação Socioemocional 2022, organizada pela Escola de Formação Paulo Freire. Com o apoio da Multirio, a SESEM faz parte do calendário pedagógico da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu sou Patrícia Costa e estou apresentando este evento, que está sendo transmitido ao vivo nos canais da EPF e da Multirio no YouTube e no canal do professor, no aplicativo do Rio Educa em Casa. A SESEM tem o objetivo de fortalecer os conhecimentos da educação socioemocional para a comunidade escolar carioca, promovendo reflexões e transformações dentro e, por que não, fora das escolas também. Olha, e já tem uma turminha aí bastante animada com a SESEM. Vamos ver? O que é SESEM? É Semana de Educação Socioemocional. Quando? De 4 a 8 de abril de 2022. Não esqueçam. Somos Carioca 1! Somos dessa maneira que... Não tem propaganda melhor do que essa garotada, né? O tema da SESEM 2022 é Aprender é se emocionar. E ela foi organizada da seguinte forma. Nos 3 primeiros dias da semana, segunda, terça e hoje, apresentamos esses webinários ao vivo. E amanhã e sexta-feira, as escolas vão elaborar suas próprias atividades a partir das propostas apresentadas aqui e que se encontram na pasta SESEM na Escola. Olha, parece que as escolas já realizaram muitas coisas nos 2 primeiros dias, não é mesmo? E a gente pede também que vocês avaliem esses encontros virtuais. Basta acessar o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Agora a gente vai ouvir a professora Daniele Mesquita, que traz boas práticas para inspirar vocês na escola aí. Vejam só. Olá, professor, professora. Eu sou a professora Daniele Mesquita e queremos te convidar a visitar a pasta de atividades SESEM na Escola, disponibilizada através do link enviado à sua escola e que está na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar diversas propostas para realizar com seus alunos focadas no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, previstas na BNCC para todos os segmentos. Registre as atividades com seus alunos e compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag SESEM 2022. Assim, vamos compartilhando e aprendendo uns com os outros. Hoje, vamos falar de um projeto sobre identidade utilizando a ferramenta digital TikTok. Eles adoram, não é? Nessa atividade, eles tinham que refletir sobre seu lugar no mundo, seus gostos e criar um vídeo TikTok para contar a todos. Olha que legal! Me diz seu nome, sua idade, sua altura, qual a sua cidade, pois sua roupa preferida, faz uma pose bonita, faz uma dancinha, um cantor, uma comida, seu aniversário, inicial do crush, vixe, nem vixe. Eles amaram! Temos também uma atividade sugerida pelo Espaço de Ser, Meu Mundo. Através de um divertido jogo de mímica, os alunos vão falando do que mais gostam e do que menos gostam nos contextos que os cercam. Um ótimo exercício de autoconhecimento. E como dica final, o vídeo O Guarda-Chuva Amarelo. Esse emocionante curta pode desencadear ótimas reflexões para professores e alunos a partir da pergunta disparadora. Que pedido de socorro está por trás de um comportamento desafiador? Nosso olhar nunca mais será o mesmo diante de situações de conflito e de comportamentos inadequados que por vezes vivenciamos em nossas escolas. Corre lá na pasta SESEM na Escola. Tem um monte de atividades incríveis te esperando, professor. Fica ligado! Isso aí, fica ligado. Só reforçando que a pasta SESEM na Escola, o link está aqui embaixo do vídeo, viu? Bom, vamos seguir conhecendo a professora Gina Vieira. Ela é professora de língua portuguesa do Distrito Federal e tem pós-graduação em Educação à Distância, em Desenvolvimento e Inclusão Escolar e em Letramentos e Práticas Interdisciplinares nos anos finais.
ela desenvolveu um projeto incrível e que já é super premiado, chamado Mulheres Inspiradoras. Eu tive o prazer de conversar com a professora Gina Vieira sobre isso agora. Agora não, um tempo atrás. Bora ver? Olá, professora Gina Vieira, bem-vinda à Semana da Educação Socioemocional 2022, tudo bem? Tudo bem, Patrícia? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha, então vamos começar com você contando pra gente como é que surgiu a ideia do projeto Mulheres Inspiradoras. A ideia surgiu quando eu senti a necessidade de ressignificar a minha prática pedagógica. Eu já era professora há pouco mais de uma década, já tinha estado imersa nesse paradigma da educação bancária, instrucionista, e queria organizar o meu trabalho pedagógico de uma forma que envolvesse os alunos. E, para isso, eu passei a usar as redes sociais como ferramenta pedagógica e identifiquei nas redes sociais as meninas repercutindo essa representação da mulher objetificada, hipersexualizada, e senti a necessidade de dialogar com meninos e meninas sobre o quanto essas representações desumanizam as mulheres. E aí o projeto Mulheres Inspiradoras propõe que meninos e meninas conheçam biografias de grandes mulheres, leiam obras de autoria feminina, para que eles possam, a partir das histórias de grandes mulheres, compreenderem o quanto os estereótipos de gênero que reduzem para as mulheres os espaços subalternos são prejudiciais a todos nós, produzem masculinidades hegemônicas adoecidas, fazem com que as mulheres se submetam a relações abusivas. Então, a partir do projeto Mulheres Inspiradoras, eles puderam pensar histórias de mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil, da nossa cidade, das vidas deles. E hoje o projeto Mulheres Inspiradoras, depois de ser agraciado com 15 prêmios diferentes, inclusive o primeiro prêmio ibero-americano de educação e direitos humanos, ele é uma política pública, ele faz parte do conjunto de políticas públicas do Distrito Federal de valorização de mulheres a partir de práticas de leitura e de escrita. Maravilha, viu? Parabéns, professora. Bom, o tema proposto aqui para a conversa são projetos inovadores e transformadores como o seu. Você acredita que os professores possam utilizar essa estratégia dos projetos para fazerem a diferença na vida e na aprendizagem dos seus alunos? Eu acredito. Eu acredito, primeiro, porque eu fui me aproximando da proposta, da metodologia, né, e da concepção da pedagogia crítica de projetos, justamente porque, como eu falei, eu fui formada na escola pública a partir do paradigma da educação bancária. Eu fui professora por cerca de 10 anos dentro desse paradigma e vi que ele é um modelo esgotado. Quando a gente fala de inovação em educação, projetos pedagógicos inovadores, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um monte de tecnologia digital. E embora isso também possa ser inovação, não necessariamente será, dependendo do uso dessas tecnologias, quando a gente fala de inovação, a gente primeiro tem que falar do nosso desafio de superar o paradigma da educação bancária, que ainda acredita que a educação está muito relacionada à cópia, repetição, reprodução, silenciamento, está muito relacionada à ideia de que eu aprendo só com a cabeça, então o estudante é percebido do pescoço para cima, se ignora a história, as emoções, o território, a identidade. Então, falar de uma educação inovadora e de projetos pedagógicos inovadores é, sobretudo, falar de uma forma de organizar o trabalho pedagógico que supere o paradigma da educação bancária e instrucionista.
Pois é, a gente vê que não precisa de muita coisa, de muita inovação tecnológica para realizar uma ideia bacana, como você mesma falou, né? Você usou a biografia de grandes mulheres, de grandes nomes femininos, para começar a trabalhar, a fazer os alunos refletirem, né? Então, que dicas você daria para os professores poderem se inspirar nessa sua iniciativa para poder trabalhar esses temas, esses e outros temas que são tão ricos na discussão da Semana da Educação Socioemocional, professora? Excelente pergunta, Patrícia. As melhores ideias para inspirar o nosso trabalho pedagógico vêm de uma avaliação diagnóstica detalhada. Para eu fazer um projeto que responda às necessidades dos estudantes, eu preciso conhecer profundamente as aprendizagens, as lacunas nas aprendizagens, os conteúdos a serem ensinados, o território daquele estudante, as demandas daquele território, a história daquele estudante, a família daquele estudante. Quando a gente conhece a realidade na qual a gente está imersa, a gente tem mais discernimento e convicção de como trazer um projeto com intencionalidade pedagógica, profundamente comprometido com as aprendizagens e que seja inovador nesse sentido. O que pode ser mais inovador num projeto é o seu compromisso com a garantia das aprendizagens. E a gente só garante as aprendizagens se a gente olha para esses sujeitos de maneira integral, né? Se a gente olha, sim, para os aspectos cognitivos, mas também para as questões emocionais, sobretudo, né, depois de 2 anos de isolamento social, de pandemia, com tantos desdobramentos complexos, a questão central é essa, é olhar para esse sujeito que está na sala de aula, antes de definir como eu vou organizar o meu trabalho pedagógico e que projetos eu pretendo desenvolver junto às minhas turmas. Pois é, a senhora falou da pandemia, né? A gente está voltando para o presencial de forma 100%, após 2 anos de todo mundo meio isolado em casa. Então, que mensagem você deixaria para esse time de professores, gestores das escolas aqui do Rio de Janeiro? Que mensagem você deixaria para eles que estão encarando esse retorno? Patrícia, a primeira mensagem é de gratidão. Olha, todas as vezes que eu converso com professores, depois desses 2 anos de pandemia, eu me emociono muito porque eu ministrei cerca de 350 palestras, conversei com professores de várias unidades da federação, inclusive de redes municipais aí do Rio que me convidaram, e eu fiquei muito comovida com o compromisso dos profissionais da educação. Então, antes de tudo, eu preciso agradecer a vocês pelo esforço e pelo desdobramento que vocês tiveram nesses 2 últimos anos tão cheios de desafios. Muito obrigada. Talvez o que a gente tenha feito não tenha sido suficiente, porque o nosso trabalho depende de outras questões, né? A gente tem um país profundamente desigual e essas desigualdades interferem na dinâmica pedagógica. Mas eu posso falar com toda segurança. Os professores deram o seu melhor. Então, muito obrigada, antes de tudo. E a segunda dica que eu daria é que a gente retornando agora, certamente, né, os estudos estão demonstrando, a gente vai lidar com grandes lacunas na aprendizagem. E eu tenho muito medo de que, em função dessas lacunas que serão percebidas a partir da avaliação diagnóstica, a gente comece a desenvolver uma espécie de ansiedade pedagógica. É urgente a gente recompor as aprendizagens, mas ninguém recompõe a aprendizagem sem antes resgatar o bem-estar mental, o bem-estar físico. Então, o sujeito, né, nós só aprendemos quando a gente se sente num ambiente seguro, acolhedor, quando a gente está equilibrado. Então, a dica que eu daria para os professores é que, nesse retorno, depois de 2 anos de isolamento social, as crianças e os adolescentes têm uma demanda enorme de escuta. Eles precisam ser ouvidos, né? Nem sempre a criança tem em casa um adulto com tempo disponível para ouvi-la. E eu sempre ouço as pessoas falando que a conversa atrapalha a aula. E eu digo que sem conversa não tem aula.
É nos diálogos e nas conversas que as crianças elaboram o que elas estão aprendendo, as suas vivências. Então, a conversa é parte da organização do trabalho pedagógico. Nesse retorno, gente, eu tenho sentido, né, que é fundamental que algum tempo da aula seja tirado para a escuta das crianças. A gente está falando de habilidades socioemocionais e há um erro que nunca, jamais, em tempo algum, a gente pode cometer. Esquecer que desenvolvimento de habilidade socioemocional não é algo que se faça sozinho, individualmente. Eu acredito naquilo que o grande Vygotsky diz. Nós somos sujeito sócio-histórico. As nossas emoções, elas são elaboradas dentro das relações sociais, dentro de um momento histórico. Então, trabalhar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais não acontece como um conteúdo descontextualizado. Desenvolvimento de habilidades socioemocionais se dá transversalmente, ao longo de todos os processos e de todas as relações. Então, é fundamental que a gente compreenda que nesse período de retorno às aulas, depois de 2 anos de isolamento social, em que as crianças foram privadas de algo que é muito precioso para elas, que são as relações, a brincadeira com outras crianças, no caso dos adolescentes, as conversas, as interações, ter sido privadas disso e ter sido privadas também do acesso à escola presencial com condições mais consistentes para que elas aprendessem, tudo isso vai impactar o desenvolvimento das crianças. Então, a gente precisa lembrar sempre, a gente só vai conseguir recompor a aprendizagem se a gente for capaz de respeitar todos os sujeitos envolvidos no processo pedagógico na sua inteireza. Maravilha, professora Gina Vieira, muito obrigada pela sua participação na Semana da Educação Socioemocional 2022. Até a próxima, viu? Eu que agradeço, um grande abraço, gente, um ótimo ano letivo para todos nós. Que fala bacana da professora Gina, né? Adorei a conversa com ela e adorei conhecê-la, viu? Bom, a partir de agora, preciso da máxima atenção de vocês. É que a nossa próxima palestrante, a professora Beth Rodrigues, vai fazer 3 falas diferentes, uma para cada público específico. O primeiro vai para o público da educação infantil. A outra fala é para o público do ensino fundamental 1 e a terceira é para o pessoal dirigido aos profissionais do ensino fundamental 2 e da EJA, a educação de jovens e adultos. Nós vamos conhecê-la melhor agora e já já eu explico como será a dinâmica dos links que a gente vai dirigir para cada segmento. Beth Rodrigues é mestra em Linguística aplicada pela PUC de São Paulo. Trainer em Disciplina Positiva para Pais e Professores, reconhecida pela Positive Discipline Association, da qual é membro. É coach pelo ICI, Integrated Coaching Institute, especializado em atendimento de pais, psicólogos e educadores. É diplomada em Neurolinguística pela International Neurolinguistic Programming Trainers Association. Beth também é co-tradutora dos livros da disciplina positiva. Bom, as palestras da professora Beth Rodrigues foram gravadas. Se você é do ensino fundamental 1, pode continuar com a gente aqui nos canais do YouTube e da Multirio e no canal da EPF e no canal do professor no aplicativo Rio Educa em Casa. Já o pessoal da educação infantil, atenção, vocês devem acessar o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Se você está vendo no aplicativo Rio Educa em Casa esse nosso encontro, você deve sair do canal do professor e ir para o canal da sala de leitura da educação infantil. É lá que está alojada a palestra para o seu segmento. A mesma coisa eu indico para o pessoal do Fundamental 2 e da EJA. No link aqui embaixo tem um link dedicado a vocês e onde está a fala da professora Beth para os seus segmentos. E para quem está nos assistindo no aplicativo Rio Educa em Casa, deve sair do canal do professor e ir para o canal Todos Juntos. As 3 palestras vão ficar disponíveis nos canais da Escola Paulo Freire e da Multirio no YouTube, para vocês poderem assistir de novo quando quiserem. E o tema das falas da Beth é o mesmo, práticas da disciplina positiva em sala de aula.
ela quis apresentar para os diferentes segmentos da educação básica as estratégias e práticas específicas da disciplina positiva para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como cooperação, responsabilidade, autodisciplina, habilidades para resolver problemas, empatia, olha, e muitas outras. Acessem e assistam os seus links. Mas olha, só um detalhe, agora são 9h21. E nos outros canais que a gente indicou, as palestras começam às 9h30. Então, dá um tempinho para tomar uma água, mas é só esperar e conferir, porque são falas muito boas e produtivas da professora Beth Rodrigues, voltadas para os seus segmentos. Para você que é do Fundamental 1, a gente continua aqui e mostra agora o vídeo da professora Beth, dedicado a vocês. Roda aí, produção! Olá, Beth Rodrigues, bem-vinda à Semana da Educação Socioemocional 2022, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e a Multirio, que é a nossa parceira, está sempre aí nos ajudando nesses eventos. Muito obrigada, promovendo esses eventos. Maravilha, então, pode começar sua palestra para a Educação Fundamental 1. Pessoal, queridos colegas, né, professores do Fundamental 1, eu quero dizer que nesses mais de... Bom, vou assumir, os meus 38 anos de magistério, a maioria foi dedicada a essa faixa etária do Fundamental 1. Antigamente a gente chamava de primário, pessoal. Bom, essa idade é uma idade deliciosa, não é? E eu trouxe para vocês hoje algumas ferramentas práticas de uma abordagem que eu sou apaixonada. É a disciplina positiva. Talvez vocês já conheçam, já tenham me ouvido falar, talvez não. Então eu vou fazer uma rápida introdução, né, do que é, e depois eu já vou para as ferramentas práticas. Então, olha só, a disciplina positiva é uma abordagem socioemocional. Ela foi criada pela doutora Jane Nelson quando ela escreveu o primeiro livro com esse nome. Isso lá no comecinho dos anos 80. Hoje já existem vários títulos, mais de 20 em inglês, mais de 10 em português, sendo que para essa faixa etária eu recomendo esse primeiro, esse amarelinho, né, o Disciplina Positiva, e também o Disciplina Positiva em Sala de Aula, um azul que traz assim bem boas dicas práticas para nós professores. Bom, essa abordagem tem a base teórica na psicologia de Alfred Adler, e entre os diversos conceitos, né, eu quero ressaltar o senso de pertencimento e de importância, que em disciplina positiva nós chamamos de conexão. Então, essa conexão é um dos princípios básicos e nós podemos usar alguns sinônimos para a palavra conexão. A gente pode chamar de ligação, de elo, de apego. E quando a gente consegue estabelecer essa conexão com os nossos alunos, quando eles se sentem pertencentes, importantes, amados, ouvidos, seguros, quando eles se sentem úteis, necessários, capazes de contribuir, nós conseguimos estabelecer e criar um vínculo que vai transformar o ambiente da nossa sala de aula. Eu sei, gente, que especialmente nesse ano de 2022, com essa pandemia, 2 anos essas crianças fora da sala de aula, nós temos aí um quadro muito diferente do comum, né? Do que eu tive nos anos que eu lecionava para essa faixa etária. Então, eu peço que vocês, professores, lembrem-se, né, de ser muito empáticos, não só com os seus alunos, mas também com os familiares dos nossos alunos. Porque para alguns desses alunos talvez não tenham ido à escola, seja a primeira oportunidade. Alguns desses alunos não aprenderam quase nada, né,
dos conhecimentos acadêmicos, né? do ler, do escrever, das somas, das contas, enfim, todo esse conhecimento. Alguns desses alunos talvez tenham sido expostos a um ambiente agressivo, a um ambiente tóxico, perigoso. E eu quero lembrar que a disciplina positiva é uma abordagem não punitiva e não permissiva. A gente vai trabalhar a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Nós não vamos ser só gentis e ficar passando a mão na cabeça das crianças, deixar eles fazerem o que eles quiserem. Mas também não vamos ser só firmes e autoritários e controladores e exigentes, sem dar nenhuma oportunidade de escolha, sem gentileza. Quando a gente é só um desses extremos, a gente não consegue ter ordem e liberdade ao mesmo tempo. A gente não consegue exercer essa firmeza e gentileza ao mesmo tempo, que é necessária, é fundamental. E pode ser que os nossos alunos tenham ou estejam ainda convivendo, vivendo em um ambiente familiar no qual existe algum desses extremos. Por exemplo, pais ou adultos, cuidadores muito autoritários, às vezes até agressivos, que apelam mesmo para os tapas, para os gritos, para as punições, para os xingamentos, essa agressividade, essa violência, os alunos aprendem a agir dessa forma. Ou alguns podem ter vindo de ambientes onde eles foram super protegidos, mimados, onde não tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades sociais. E tinham adultos fazendo coisas por eles, ajudando-os nas coisas mínimas do dia a dia, alimentando, vestindo, trocando, né, escrevendo por eles, sem dar oportunidade para eles fazerem as coisas. E aí eles acabam ficando mimados, dependentes, achando que todos os outros adultos vão também fazer as vontades deles. Às vezes são aqueles alunos que nunca ouviram um não. E que vão ouvir o primeiro não, vocês já sabem, né? De nós, professores. Não tem limites, não tem regras. E existem também aquelas crianças que talvez tenham sido negligenciadas, cujos pais, cuidadores principais, ignoraram, desprezaram, porque estavam talvez muito ocupados ou vivendo alguma situação em que não puderam dar a atenção ou tratar minimamente das necessidades básicas daquela criança. O objetivo dessa fala não é julgar ou culpar as famílias, ao contrário, é de nós nos lembrarmos de como foi e ainda está sendo difícil viver nesse mundo, né, de pandemia e meio que pós-pandemia, que nós estamos agora reaprendendo essa convivência presencial. Então, eu realmente peço mesmo assim muita empatia, muita escuta, compreensão. É isso que os nossos alunos precisam, porque acredito eu que em alguns lares eles não têm nada disso. Eles não têm essa empatia, essa escuta, esse carinho, essa demonstração de afeto. E cabe a nós sermos pelo menos um exemplo na vida desses alunos para que eles desenvolvam essas habilidades que a gente quer que eles desenvolvam, né? Nós falamos da responsabilidade, da cooperação, habilidade de resolução de problemas. Esse é o foco da abordagem da disciplina positiva. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões. Vamos lembrar que nessa faixa etária, né, do Fundamental 1, as crianças são crianças que costumam gostar da escola, gostar dos professores, dos amigos, de aprender. Ainda tem aquela curiosidade dos pequenos, aquele desejo, né, aquela sensação de eu consigo escrever, eu consigo fazer uma conta, eu consigo responder essa pergunta, eu consigo contar, falar alguma coisa. Só que, infelizmente, para muitas crianças, essas habilidades da linguagem, da comunicação, ou até motora fina, elas não tenham sido trabalhadas. Então, nós vamos ter que aí dar uma dose extra de atenção e de cuidados para garantir a aprendizagem, porque esse é o nosso foco, né? Às vezes a gente esquece, a gente foca tanto no ensino
e a gente esquece que o nosso verdadeiro foco são os nossos alunos, é a aprendizagem. Então, eu queria lembrar que muitas crianças também chegam na sala de aula nesse ano de 2022 com muita energia. E cabe a nós trabalharmos, né, ajudarmos essas crianças a usar adequadamente toda essa energia. Então, uma forma, né, clássica, típica, é de vocês terem uma rotina. E junto com as crianças do Fundamental 1, estabelecerem os combinados. Quais serão os combinados desse grupo? Quais serão as regras dessa turma? O que nós podemos decidir entre nós, né? Quais combinados nós podemos decidir entre nós que serão utilizados ao longo desse ano, ao decorrer desse ano. É lógico que você, profissional de educação, professora, pode trazer também algumas sugestões de combinados, mas ouça o que seus alunos têm a dizer. Juntos, elaborem, façam uma lista. Depois coloquem essa lista, né? Num quadro, num papel, numa cartolina, e pendurem essa cartolina, esse pôster, na sala de aula. Mas é importante ter a contribuição dos alunos. Talvez, por exemplo, se eles já souberem escrever bem, cada aluno escrever uma frase, ou uma palavra, ou palavras, né? Ou os que não sabem escrever, talvez só colocarem os números, ou fazerem algum tipo de ilustração, nem que seja, gente, para cada criança passar um pouco de tinta na ponta do dedo e ali ilustrar, enfeitar aquele quadro dos combinados, aquela lista de combinados. E esses combinados são combinados entre si. Uma outra coisa muito importante é procurar colocar esses combinados no afirmativo, ao invés de colocar não correr, não gritar, não bater, tudo não, colocar o que eles podem fazer, né? Então, respeitar os colegas, então, sabe, ser assim bem específica. Caminhar pelos corredores, né? Guardar os brinquedos, né? Então, brincar e guardar os brinquedos. Então, vejam que os combinados podem incluir as coisas prazerosas também, né? Usar o parque respeitando os colegas e os materiais, né? Enfim, os brinquedos do parquinho. Não sei, depende da faixa etária aí dos seus alunos, mas esses combinados não virem só desse professor, ou achar que não precisa combinado, que isso é uma coisa muito chata, que isso dá muito trabalho, que não precisa. Gente, o tempo que a gente gasta fazendo essa conversa, essa discussão e elaborando esse cartaz, ele vai ser revertido em muito menos tempo, né, que hoje é gasto, hoje em dia, né, depois ao longo do ano pode ser gasto, com situações desafiadoras, porque os alunos estão tendo casos de indisciplina. Então, fazer a discussão, o levantamento, a decisão dos combinados, das regras, como, por exemplo, dar alguns exemplos assim, ó. Levantar a mão para falar. Esperar os outros falarem. Vocês podem até combinar, ter um objeto qualquer, que vai ser o bastão de fala, que quando vocês estiverem numa discussão, numa conversa, numa roda, por exemplo, quem estiver segurando isso é quem fala. Quem não estiver, ou espera o coleguinha, espera a pessoa que está falando. Aí passa. E aí ouve a opinião de cada um. E aí esse bastão vai passando por todos. Por exemplo, sabe? Então, outra coisa que funciona muito nessa faixa etária é vocês terem funções. Mas não é só aquela história do ajudante do dia, de ter uma criança que vai, né, ajudar tudo, ou duas crianças. Não, ter várias funções. Dá para elaborar, gente, quase que uma por aluno, se vocês forem criativos. Mas não precisa. Vocês podem elaborar, sei lá, vou inventar aqui, 10 funções, e você tem 40 alunos, podem ter 4 alunos com a mesma função. Porque dá para elaborar 10 funções. Quer ver? Vou mencionar algumas que eu me lembro agora. Entregar materiais, recolher materiais, limpar a lousa, ser responsável pelo clima, né? Abrir a janela ou fechar a janela, pelo lixo, ser responsável por algum quadro, por colocar a data na lousa, por receber os colegas na porta,
por checar se ninguém esqueceu nada, responsável pelas mochilas, responsável pelas agendas, responsável pelo lanche, responsável pela fila, responsável pelo silêncio. Sabe? Então, e criem nomes junto com as crianças divertidos. A criança que cuida do tempo é o guardião do tempo. A criança que distribui o material é o distribuidor. Não sei se esses nomes são adequados, mas vocês é que vão, junto com as crianças, aproveitarem, se divertirem e criarem, definirem funções. Gente, isso. Agora, professores, essa aqui é uma dica preciosa, viu? Porque isso tira um peso das nossas costas. Não somos nós que temos que fazer tudo. Eu sei que, às vezes, até as coisas mais simples, eu apago a lousa mais rápido que os meus alunos, eles não alcançam lá, tal. Mas, não é uma oportunidade de aprendizagem? Deles aprenderem a fazer essas coisas? De você aprender também a delegar? Porque só tem um jeito deles aprenderem a apagar direito a lousa. Vocês sabem, é apagando. Só tem um jeito deles aprenderem a resolver problemas. Vocês sabem, é resolvendo. Isso vale para tudo. Então, por que não? Né? E coisas que talvez cada um seja responsável pelo seu material. Cada um é responsável por lavar as mãos antes do lanche, cada um é responsável por guardar os seus objetos pessoais, né, na mochila, enfim, tá? Então, cada um aí, essas duas dicas, tanto vocês terem uma rotina pré-estabelecida e, por que não, ainda são crianças, essa rotina ser ou fotos das crianças, ou ilustrações, não só os nomes das aulas, né? Mas isso funciona muito com as crianças, saberem o que vai acontecer, né? Então, vamos supor que a sua rotina inclua o momento do lanche, o momento do parque, da aula disso, da aula daquilo, daquele outro. Colocar na lousa, ter um lugar, né? Um quadro onde existe essa rotina, eles já se acalmam. A rotina traz essa calma, essa tranquilidade, essa segurança tão necessária para as crianças. Então, mencionei a ferramenta da rotina, do quadro de rotinas, mencionei a ferramenta das funções na sala de aula, que é muito importante, né? E tudo isso é combinado, é acordado com os alunos. Viram? Não é a ausência no extremo da permissividade, né? A ausência de combinados, mas também não é uma coisa imposta pelo professor, pela professora que chega e fala, é isso assim, assado, tem que fazer porque eu estou mandando, tá? Isso não funciona. Outra coisa que eu queria mencionar é essa história do resolver problemas. Como que a gente pode ensinar os nossos alunos a resolverem problemas? Existem alguns passos básicos, né, que a gente usa isso a partir dessa idade mesmo, até a vida adulta, então vocês vão gostar desses passos porque podem ser utilizados até na sua vida pessoal, que é quando todos estiverem juntos, talvez em roda ou não mesmo sentados nos seus lugares, nós temos quando nós percebemos algum problema, alguma dificuldade, a gente trazer e fazer uma conversa amigável, onde todos na turma que quiserem vão poder se expressar. Talvez utilizando aquele bastão de fala que eu mencionei. Então, você sabe, estamos com esse problema. O tom de voz está muito alto aqui nessa sala. Como que vocês acham que a gente pode resolver esse problema? Alguém tem alguma sugestão? E aí eles já combinam com os alunos de quem quiser falar, levanta a mão. Ou, né, de passar, vou passar o bastão. Se você não tiver nada para falar, você só fala não. Ou passo, né? Porque você não tem nenhuma sugestão. Se você tiver alguma sugestão, você fala qual é a sua sugestão. E aí você lança, por exemplo, uma questão, um problema e tem essa conversa amigável, calma, onde todos podem expressar a sua opinião, o seu desejo, o seu sentimento, né? Você pode até perguntar, quem aqui, levante a mão quem acha também que está muito barulho na nossa sala de aula. E aí, vamos ver as mãos levantadas. Pode ser que ninguém levante a mão, porque eles estão tão acostumados aos gritos, aos berros, que nem percebem. Mas se uma criança levantar a mão e você também, pronto, já é motivo para trazer essa discussão, para fazer essa conversa. Aí, gente, o foco é a solução. O foco não é ficar apontando, é fulano que grita, é minha mãe, é meu pai, é você, não sei o que, não importa. O foco não é o culpado, a culpa, o erro que aconteceu. O foco é como nós resolvemos isso. O foco são as soluções. Então, quando a gente traz esse foco para a nossa sala de aula,
o clima fica mais leve e todos querem contribuir. E as crianças são muito criativas. Eles podem ensinar a ter um volúmetro, né? Como que fala? Eu esqueci o nome, agora tem um instrumento que, se fosse um termômetro, mediria a temperatura, mas é um objeto para medir o volume. Volumômetro? Não sei, vocês podem inventar um nome também. Mostrar até com desenho mesmo, sabe? De que vermelho está alto demais, verde, ok, amarelo, atenção, porque né, não tá quase ficando alto demais esse volume. Então, mostrar que volume que a gente usa nessa atividade. Esse aqui é um volume para conversar em grupinho, para conversar agora, pode conversar? Ou agora é uma atividade que pede silêncio, que a gente vai ficar em silêncio porque nós vamos ouvir uma história. Nós vamos ficar em silêncio porque nós estamos concentrados nessa lição de matemática. Agora não, é uma atividade em que todos vão conversar em grupinhos e vão juntos elaborar um produto, um desenho, alguma coisa. E aí, então... as soluções vão vir das crianças, mas você, logicamente, pode contribuir também, tá? Levantaram várias sugestões, vocês vão selecionar algumas para testar, para ver se funciona. E depois de um tempo, né, vocês podem voltar e verificar se está funcionando ou não. Então, essa é uma forma eficaz, né, de dar voz para os nossos alunos, de ajudá-los a desenvolver essa criatividade, essa habilidade de resolução de problemas, sendo um exemplo. Então, por isso que eu insisto, é muito importante ensiná-los em grupo a resolver problemas para que no futuro próximo, vamos supor que você teve um caso de que 2 alunos estão ali brigando. Nós temos que tomar muito cuidado, enquanto professores, para não tomar partido. Então, uma das ferramentas da disciplina positiva é colocar todos no mesmo barco. O que significa, gente, não escolher, não priorizar, não tentar descobrir, porque às vezes nós, professores, fazemos o seguinte: a gente culpa um dos alunos, responsabiliza aquele aluno com dedo em riste, com bronca, com tom de bronca, de sermão. A gente fala o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, como que aquele aluno tem que se sentir, olha o que o outro está fazendo, coitadinho do outro, e a gente acaba tomando partido, decidindo quem foi o agressor ou agressora, quem é a vítima, e o que aquele agressor agora tem que pedir desculpas, como se fosse funcionar, né? A gente pode e deve ensinar os nossos alunos a resolverem as situações de conflito deles sozinhos. Lógico, você pode dar essa opção. Vocês querem resolver sozinhos ou vocês precisam da minha ajuda? Se eles disserem que precisam da sua ajuda, você vai ouvir um, ouvir o outro. Fazer um resumo do tipo, entendi, vocês estão brigando por causa desse brinquedo. Logicamente, você já tirou esse brinquedo da mão dos dois, né? Ou vocês estão brigando por causa da... né? Já entendi. Como vocês podem resolver isso? Aí houve a sugestão de um, houve a sugestão de outro. Se eles não tiverem nenhuma sugestão, você pode pedir para pensarem e depois, num outro momento, depois do recreio, a gente volta a conversar sobre isso. Também vou pensar. Ou se você quiser trazer já alguma sugestão, posso trazer uma sugestão para vocês? Você dá uma sugestão respeitosa. E aí vocês procuram focar em solução. Então, é na prática, é no dia a dia. Aí você deve estar pensando, mas vai dar um trabalho. Se eu fizer isso, eu não vou dar mais aula. Eu só vou ficar resolvendo problemas. Gente, a gente demonstra algumas vezes. E pode ter certeza que os outros alunos, né, enquanto você está ali conversando com esses dois, durante o quê? 3 minutos? Os outros alunos estão atentos, estão vendo como é que você está resolvendo essa situação. Estão vendo se você está tendo um ataque de bronca, de briga, ou se você está nem aí, nem ligando, deixando aqueles dois se matarem, ou se você realmente está verdadeiramente preocupado, interessado em resolver aquela questão, em ajudá-los a chegar num consenso, a buscar uma solução. Quando os alunos percebem nosso propósito, a nossa verdadeira... que a gente se importa com eles, fica tudo muito mais fácil. E é esse o nosso objetivo. Porque, gente, vamos lembrar, como eu disse, que a gente não sabe o que essas crianças estão passando ou passaram nas casas deles. Que tipo de adultos eles têm lá? São adultos que olham no olho?
São adultos que têm um tom de voz respeitoso? São adultos que não se limitam a ignorar, que não ignoram as crianças, ou que ignoram. Então, talvez você seja o único bom exemplo para algumas coisas. Vou dar um exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula numa comunidade, na qual, aqui em Paraisópolis, em São Paulo, uma turma era bem dessa faixa etária, era 4º ano, tá? E foi o primeiro dia de aula. E no final da aula, alguns alunos vieram me abraçar. E um dos alunos falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, professora... Não, né? Não chamava de professora. Pro, você falou tantas coisas. Por que você fala tanto por favor? Por que você fala tanto obrigada? Por que você fala essas coisas? Porque essa criança não conhecia essas palavras. Não usava, não fazia parte do vocabulário dessa criança. Por favor, obrigada, com licença, desculpe. Saber ensinar os alunos que nós também erramos, que nós podemos reparar os nossos erros, é uma grande lição. Então, ensinar que primeiro a gente reconhece o erro. Depois a gente se responsabiliza por aquele erro. Puxa, eu gritei, não precisava ter gritado. Aí a gente finalmente pede desculpas. Desculpa, eu não precisava ter gritado. E aí finalmente vem o 4º passo, que é o primeiro é reconhecer, o segundo é responsabilizar-se, o terceiro é o reparar, né, que é o pedir desculpas, e o último é resolver. Então é quando você dá uma solução ou busca junto com as outras pessoas envolvidas uma solução para que aquilo não se repita. Então vejam que existem inúmeras, dezenas de ferramentas da disciplina positiva que nós podemos usar no nosso dia a dia, na nossa sala de aula. Hoje eu mencionei algumas, vou fazer aqui um resumão. Nós falamos sobre a importância da empatia, da conexão antes da correção, da gentileza e da firmeza ao mesmo tempo. Como, por exemplo, quando a gente cria um quadro, uma lista, uma relação de combinados com os nossos alunos, junto com os nossos alunos. Quando, por exemplo, a gente tem uma rotina bem estipulada e clara, explícita, os nossos alunos sabem qual é a nossa rotina de trabalho. Quando a gente demonstra atenção, escuta ativa, quando a gente sabe validar o sentimento dos alunos, ao mesmo tempo que a gente demonstra que qualquer sentimento é válido, mas que nem todo comportamento é válido, que eles têm que saber lidar com os diferentes sentimentos de formas respeitosas. A gente pode ensinar os nossos alunos a resolver problemas em grupo, a gente pode ensiná-los também a autorregulação. Gente, vamos lembrar que o nosso cérebro, responsável, o córtex pré-frontal responsável pelo controle das emoções, só se desenvolve lá com 24, 25 anos. Mas antes disso, a gente pode ensinar os nossos alunos a minimamente respirar profundamente, fazer uma pausa, fazendo a nossa pausa, ensinar, ser um exemplo de calma, de autocontrole, de tom de voz respeitoso, de paciência, porque de bom humor, vamos trazer bom humor para a nossa sala de aula, leveza, sabe, trazer os nossos jogos da nossa infância, ensinar brincadeiras. Muitas crianças não tiveram, foram privadas da oportunidade de brincar com outras crianças, jogar, aprender brincando, ter esse clima de alegria, de bom humor, de calma, sabe? Um clima de paz, de harmonia. Não é isso que nós queremos para nós, para a nossa vida, para a nossa sala de aula? Muito bom, Beth, que você está falando. Bom, mas tem pergunta aqui, olha. Qual é a melhor ferramenta da disciplina positiva ou estratégia que você indicaria para casos de repetição de comportamento agressivo? Aquela criança que bate ou a criança que fala de forma muito agressiva. Você falou aí que o sentimento é válido, mas não o comportamento, né? Então, dá essas dicas aí para gente. A gente pode sempre se colocar numa postura empática,
né, de respeito, de tentar descobrir por que aquela criança está sendo agressiva. Talvez ela esteja apenas reproduzindo um modelo da casa, né, da família, da experiência de vida, enfim. Então, agora não é a hora de, como eu disse, buscar culpados, mas buscar soluções. Eu acho que através do nosso exemplo, através de uma conversa individual com essa criança, ensinando essa criança a se acalmar, ensinando respiração profunda, ensinando a contar, talvez até criar um espaço na sala de aula para que as crianças que quiserem, não é um lugar que a gente manda a criança, tá? É um lugar que a criança, se ela quiser, ela vai lá para se acalmar. Pode ali ter um almofadão, pode ter um papel com um lápis de cor para desenhar, pode ter aquelas bolinhas para amassar, pode ter massinha, e ela não vai ficar lá muito tempo, ela vai ficar lá por alguns minutos, só para perceber o coração acelerando, né, deixando de estar acelerado, ou talvez às vezes com a raiva a gente fica mais quente, então percebendo, né, que você deixou de estar tão quente, que os seus músculos, né, os músculos que a gente trava, os dentes e tal, já estão mais calmos. Então, verbalizar isso para as crianças, deixar isso claro, de que é natural sentir raiva. E quando a gente sente raiva, acontece isso que eu acabei de mencionar. E aí a gente ensina a lidar com isso. Eu acho que isso deve ser conversado. Isso faz parte, gente, de uma educação emocional, de uma alfabetização emocional. E nós não fomos alfabetizados emocionalmente, então nós adultos temos mais dificuldade, mas é simplesmente falar, expressar, falar sobre sentimentos, falar sobre os nossos sentimentos, deixar as crianças falarem sobre sentimentos, deixando claro, como eu disse, que qualquer sentimento é válido, mas nem todo comportamento é. E aí as regras, elas entram muito bem, dando limites do que é aceitável e do que não é aceitável. E o que pode acontecer quando alguma criança tiver algum comportamento agressivo? Ela, por exemplo, se isolar do grupo, mas se isolar, vejam, não como punição, mas se isolar até para fazer uma pausa positiva, né? Se isolar para esse cantinho da calma, ou se isolar para ir no banheiro. Você não quer tomar uma água no banheiro? Ou então você não quer ficar aqui um minutinho? Você prefere uma água ou você prefere respirar fundo? Você prefere... porque conversar com a criança na hora do ataque de raiva, de agressividade, não adianta. Então, a gente precisa conversar sobre comportamentos esperados e adequados quando todos estão calmos, né? Todos os envolvidos estão calmos. Eu acho que a melhor forma nessa faixa etária são as conversas, são os combinados mesmo e o nosso exemplo. A gente passou por 2 anos de pandemia, né? Isso provocou, de alguma forma, um desinteresse das crianças pela escola. Que dicas você daria para o professor despertar de novo esse interesse, atrair a criança para os estudos e, principalmente, como é que se ganham os pais para essa causa de se envolver no despertar do interesse da criança pela escola de novo? Olha, Patrícia, eu acho que os pais a gente já ganhou, porque eles, quando estiveram, né, em pandemia, todos nós trancafiados em casa, com as crianças em casa, percebemos a importância da escola, dos professores, dessa educação. E muitas crianças gostaram de voltar para a escola, porque tem os amigos, porque podem correr, brincar, né? Eu acho que o nosso foco é despertar o interesse no aprender, é valorizar, encorajar cada habilidade, cada conquista, é criar oportunidades de sucesso para os nossos alunos e valorizar mesmo, encorajar. Puxa, você hoje ajudou o seu colega sei lá, na continha, né? Você ajudou, você hoje conseguiu escrever o seu nome, você conseguiu resolver esse problema. Olha, você já sabe fazer não sei o quê. Hoje você conseguiu se manter sentado. Lembra quando nos primeiros dias você mal conseguia ficar sentado? Agora você já consegue, sabe? Então, desde a questões acadêmicas, né, ou mesmo comportamentais, atitudinais, mas valorizar as conquistas e verbalizar essas conquistas também para os pais e mães. Aí eles vão se sentir encorajados, animados, dispostos, com vontade de aprender. Então, esse nosso olhar para o positivo, focar no que eles já sabem, no que eles já conseguem fazer e falar cada vez menos do que eles não sabem, do que eles não conseguem. Vou dar um exemplo assim, que serve até para casa também. Sabe a criança que está comendo sozinha, mas que ainda deixa cair um monte fora do prato?
a tendência de nós adultos é reclamar daquela comida que está caindo fora do prato, que está caindo no chão, que é desperdício, que é um absurdo. Ao invés de falar, olha só quanto que você já consegue comer sozinho, sabe? Então é isso, é valorizar as conquistas, é encorajar tanto os pais quanto as crianças. Na minha opinião, esse é o melhor recurso. E vamos usar aí, né, arregaçar as mangas e usar todos os nossos conhecimentos pedagógicos para fazer um planejamento que seja verdadeiramente interessante, receber os alunos na porta da sala de aula com bom humor, com um sorriso no rosto, com cumprimentos, né? Com trazendo música para a sala de aula, trazendo jogos, brincadeiras, diversão também, sabe? Eu acho que isso vai ajudar, vai motivar todo mundo. Com certeza. Bom, a gente está encerrando, então, além da sua despedida, eu queria pedir uma palavrinha final para aqueles professores que também querem e precisam se sentir mais acolhidos, professora Beth. Caros colegas, né? Vocês são mesmo peça fundamental nessa sociedade, sabem disso. Então, a gente precisa cuidar da gente. Se a gente não está bem, se a gente não tem esse autocuidado, essa autocompaixão, essa autoconsciência, se a gente não busca ajuda, e por isso que eu indiquei os livros da série Disciplina Positiva, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, fica aí a minha recomendação de estudo. Aliás, eu vou deixar também o meu Instagram, é @disciplina Positiva Brasil, porque eu estou sempre postando, fazendo, né, posts sobre educação, sobre criação de filhos, sobre sala de aula, então é para pais, para professores, profissionais de educação de modo geral e da saúde também. Então, eu queria me despedir desejando um excelente ano letivo para todos, que vocês tenham esse clima de aprendizagem, de leveza, tranquilidade em todos os ambientes, não só na sala de aula, mas na vida. Sucesso para vocês. Muito obrigada, professora Beth, pela sua palestra e até uma próxima vez. Eu que agradeço novamente o convite da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e da Multirio. Muito obrigada. É sempre um prazer ouvir a professora Beth Rodrigues, né? Bom, e assim a gente encerra os webinários da Semana de Educação Socioemocional 2022. Obrigada a todos que participaram. Agora é continuar a sua formação aí na sua unidade escolar. Olha, e não deixem de avaliar a CESEM 2022, ok? O link que está aqui na descrição do vídeo vai ficar aberto para isso até o dia 15 de abril. E é uma forma também de você confirmar a sua participação nesse encontro. A live de hoje vai ser reapresentada nos mesmos canais às 2h da tarde, com interação pelo chat com as equipes desse horário. Então, organize aí a sua escola e participe. E vale lembrar também que todos os webinários da CESEM 2022 vão ficar disponíveis nos canais da Escola de Formação Paulo Freire e da Multirio no YouTube, ok? Por isso, assine os canais e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Que essa semana seja uma inspiração para novas propostas durante todo o ano letivo. A gente deseja que o desenvolvimento socioemocional dos alunos aconteça de forma orgânica em cada aula, atividade e proposta, criando um gostoso vínculo dos alunos com a escola e um forte e importante vínculo entre a escola e a família. Tudo para promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral de nossos alunos. Vocês seguem daí, realizando as atividades propostas na pasta CESEM na escola e compartilhando nas redes com a hashtag CESEM 2022. A gente se vê numa próxima vez. Tchau!